Tarde, gente. Meu nome é Elias, eu sou colega da Jaqueline, do Irit, que acabaram de apresentar, né? E também faço parte do grupo dos mapeadores livres aqui da UFPR. E aí a ideia é que eu dê continuidade aqui, falando um pouco sobre como representar, né? Como caracterizar as informações que foram apresentadas pelo ILIT, né? A forma de você, além de você inserir, né, feições ao OpenStreetMap, você também pode atribuir características a esses dados de acordo com a aplicação, né, ou de acordo com o que aquele elemento está representando. A gente está focando aqui nessa parte conforme a Jaqueline já falou, né, a gente está focando um pouco aqui na parte de acessibilidade, né, na parte de como a gente pode inserir essas feições para auxiliar na tomada de decisões, né? E aí como é que elas seriam, né? Tanto para pessoas, para cadeirantes, quanto para deficientes visuais, né? Para pessoas que têm essas, né? Que necessitam desse tipo de informação para se localizar, para poder, né? Para poder fazer a tomada de decisões e aí, né? Como é que isso é feito no OpenStreetMap, né? Que é a plataforma que a gente tá manuseando aqui. E aí, inicialmente, né, conforme foi feito pelo Illit, ele mostrou como é que a gente pode fazer as representações em ponto, linha e polígono. Então, aqui a gente escolheu algumas dessas informações nessas categorias para que elas possam ser representadas, né? A gente está focando aqui nessa parte dos eixos das vias, né, na parte da representação nas vias, né, para que futuramente a gente se aprofunde mais em outras feições, em outras categorias, mas inicialmente a gente meio que a gente está focando nessa parte aqui, né? Então vou começar mostrando mesmo como é que isso pode ser feito em feições pontuais, né? Como é que a gente faria algum tipo de representação que estivesse ligado à acessibilidade em feições pontuais, né? Em um determinado eixo viário a partir da sua característica das informações, né? Que o usuário conheça, né? Eu escolhi aqui um eixo viário, né? Ele foi escolhido aleatoriamente. As informações que eu estou colocando aqui são só para ilustrar, elas não necessariamente são verdadeiras, mas que, né, caso o usuário ele conheça e saiba essas informações, ele pode estar, no momento que ele edita a sua via ou sua feição, ele pode estar, né, fazendo a inserção desses dados. No caso de um ponto, eu escolhi aqui uma região estratégica, né? No caso de pontos, eu escolhi aqui uma região estratégica que trata de um cruzamento entre duas vias, né? E aí a gente tem esse espaço aqui que justamente mostra esse aspecto. De forma genérica, né, a gente faria uma representação aqui nesse eixo do cruzamento, mas a gente sabe que a gente tem algumas, né, diferenças entre as ruas, né, as vias que estão adentrando, né? Cada uma ela pode ter a sua particularidade. Então, para ilustrar, né, eu vou fazer aqui o exemplo nessa entrada aqui dessa via à direita, né, dessa rua, né, dessa região. E aí, né, mais para frente, a gente vai vendo como é que a gente, né, como é que seria feito para um cruzamento de forma mais genérica. Né? Então, digamos que a gente queira aqui representar, né, algumas informações que estejam associadas com essa região. Né? A gente sabe que no cruzamento a gente tem elementos que eles vão auxiliar, né, na tomada de decisões, principalmente tanto para as pessoas, né, para cadeirantes ou deficientes visuais, tanto para as pessoas mesmo que, né, elas estão para pedestres, ou tanto para pessoas que estão, né, que possuem carro, que estão dirigindo. Então a gente sabe que, né, nessa região aqui existem elementos que são, né, estratégicos para esse aspecto. E aí, por exemplo, né, quando a gente fosse fazer a representação de uma feição pontual, a gente não inseriria o ponto assim. Existe essa forma de inserir o ponto dessa forma, mas caso o ponto estivesse, conforme o Willit já falou, mas caso esse ponto ele estivesse ligado, né, a alguma característica da feição viária, né, na via ou nesse cruzamento, né, é interessante que esse ponto ele esteja, né, inserido na via. Então a gente percebe, né, a gente fez um arraste e ele fica aqui em cima, né? Ele tá nessa região, e aí a gente pode, né, justamente atribuir as características a esse ponto, tá vendo? Então, ele já mostra aqui algumas informações, né, que estão justamente ligadas ao,
ao ponto, né, em cima do eixo viário, né, em cima do eixo, né, conforme as suas características, então a gente pode escolher. Ele pode ser uma faixa de pedestre, ele pode ser uma região de travessia de pedestre, né, um semáforo, e aí digamos que aqui, né, a gente tenha uma faixa de pedestre. A gente escolheria aqui a faixa de pedestre, ele já tem, né, ele já coloca as características, a gente pode justamente tentar fazer as edições de acordo com o conhecimento, com o nosso conhecimento a respeito da região. E aí, digamos que nessa região aqui, além da faixa de pedestre, né, eu tenha algumas outras informações que estão associadas, por exemplo, à existência de sinalização, de sinalização para deficientes visuais, a gente tenha semáforos representados, então é importante a gente citar que né, essa faixa de pedestre ela está associada a uma tag, né, que seria, conforme a Jaque já explicou, né, a questão de você ter a característica, ela está associada a uma chave mais um valor que forma uma tag, mas dentro de uma única tag, né, que está representado aqui em português como etiqueta, a gente pode representar outras feições, outras tags que também estão ligadas à mesma feição, ou seja, o mesmo elemento, a mesma feição pontual, ele pode estar ligado a diferentes características. Então, aqui a gente colocou a questão da faixa de pedestre, mas, por exemplo, digamos que a gente tem aqui, né, um semáforo, a gente colocaria o a gente colocaria, né, uma tag com o nome crossing e referente a traffic signals, e aí como é que a gente faria essa inserção desse elemento, né? A gente tem a gente digitaria aqui o crossing, e aí, né, a gente viria aqui e aí a gente teria como marcar que é o traffic signals, né? Então ele entende aqui, né, que você tem uma uma faixa de pedestre que ele entende aqui que você tem uma faixa de pedestre que está associada a um semáforo. Além dessas informações, a gente pode inserir outros tipos de informações que auxiliem deficientes visuais e cadeirantes. Então, por exemplo, caso a gente queira inserir, né, caso a gente queira informar que essa sinalização aqui, essa faixa de pedestre, juntamente com esse semáforo, eles têm uma informação sonora. Então, eu viria aqui, eu digitaria traffic, headline, e a gente colocaria aqui o sound. Né? Essa informação aqui, ela está justamente associada ao fato de você ter um semáforo, né? Um semáforo conforme eu já falei, né? Um semáforo com uma faixa de pedestre, eles possuírem e que eles possuam dados sonoros a respeito dessa sinalização. E aí, por exemplo, assim que a gente coloca, né, que você tem o Traffic Signal Sound, ele fornece uma série de valores que você pode estar inserindo, né, a respeito a respeito do conhecimento, a respeito desse tipo de chave, né? Então, que está associada à informação. Então, a gente pode dizer que pode marcar o yes, ou seja, o que é que significa? Significa que ele possui uma sinalização sonora, né, para auxiliar o deficiente visual a saber, né, o horário o tempo que o semáforo está com sinal verde, o sinal amarelo ou sinal vermelho. Ele pode não ter, né, ele pode não ter essa sinalização, ela pode estar com defeito, ela pode ser desconhecida, então ele oferece uma série de informações, né, ele tem o ALC também, que está associado, ele faz essa comunicação apenas quando a passagem é permitida, né, então a gente tem uma série de informações que a gente pode colocar para mostrar se ele tem uma sinalização sonora ou não. Então, digamos que o usuário ele saiba, digamos que eu saiba que ele tem uma sinalização sonora, então eu marcaria o sim, e aí, né, ele estaria aqui com essa informação representada. Digamos que aqui eu tenho alguma informação sobre pavimento tátil, né? Digamos que essa região aqui ela tenha um pavimento tátil que situe o deficiente, que permita que o deficiente visual possa caminhar, né? Então, eu também posso inserir aqui
né? Eu tenho aqui posso inserir uma outra tag aqui, né? E aí ela estaria associada com esse valor de tactile paving, e aí, né, aqui eu teria como inserir se ele possui ou não, né? Então, se ele não possui, se ele possui, se é desconhecido, se eu não sei, né? Então, tem uma série de informações que eu posso estar inserindo a respeito dessa, se possui ou não. Digamos que o usuário não sabe se esse cruzamento ele possui pavimento tátil, então colocaria aqui, né, o desconhecido, que é o CNO. E aí, lembrando que, por exemplo, né, caso eu estou, né, de forma mais genérica, a representação dessas informações se daria aqui no eixo do cruzamento, né? E aí eu poderia inserir essas mesmas informações aqui no eixo do cruzamento, mas lembrando que, né, como a gente tem quatro entradas diferentes, cada uma ela pode ter uma característica que está associada. Então, aqui a gente, né, eu coloquei que a gente tem tudo, a gente tem uma faixa de pedestre, a gente tem uma sinaleira, a gente tem, né, tem a visualização sonora, mas aqui às vezes não tem, né? Nessa parte aqui é possível que não tenha, então a gente teria que fazer essa edição. Caso fosse editado aqui, né, seria eu estaria atribuindo uma característica genérica, e aí muitas vezes a informação separada ela ficaria comprometida. E aí, né, voltando aqui às informações, eu também posso dar um foco, além do foco com os deficientes visuais, eu também posso dar um foco para os cadeirantes, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, esse cruzamento, né, se essa região ela possui uma rampa de acesso para cadeirantes, se permite com que o cadeirante ele tenha acesso aqui nessa área, e aí ela é determinada pela pela tag, né, que está associada à chave de curve, e aí eu inseriria aqui o curve, né, e aí, associado a esse curve, ele me daria outras informações. Então, por exemplo, aqui, ele me diria, né, se ele me daria uma série de opções para eu dizer se ele, para eu inserir, né, para eu informar se ele possui ou não. Então, por exemplo, ele pode ser o Rised, que está justamente ele é ausente ou elevado, né, ou seja, ele impede que inviabiliza com que o cadeirante passe, né, porque ele não possui essa rampa, ele é inviável para que o cadeirante passe, né? O lowered, que está justamente associado ao fato dele ter essa rampa para cadeirante, né? E o flush, né? Que está justamente ligado ao fato dele ser acessível a cadeirante, mas ele não tem uma rampa, né? O acesso ele é comum nas travessias. E aí, digamos que ele possua, né, essa rampa para cadeirante, a gente colocaria essa informação. Então, só, né, ressaltando essa questão, então, muitas vezes essa travessia aqui, ela possui essa rampa para cadeirantes, mas essa parte aqui, essa travessia aqui, ela não tem. Então, por isso que é importante que quando a gente faça essa representação pontual, a gente tenha esse cuidado, né, de fazer essa representação. Caso para todos os quatro, né, todas as quatro travessias, a gente tenha a mesma informação, a informação ela seja similar, né, a gente tem as mesmas características, essa representação desse cruzamento, ela poderia tranquilamente ser dada aqui na, aqui no eixo da via, né, como um cruzamento central. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão de como representar informações em um polígono, em uma linha, perdão, né, em uma feição linear, né, voltado para a questão de um eixo viário, né, já que a gente está fazendo esse manuseio aqui fez para ponto, né? Então é interessante que a gente faça essa representação para a linha também, mostrando algumas características. É importante ressaltar, né, que acho que a importância de você ter uma tag de uma mesma feição, ela poder ser representada com várias tags, né? Eu acho que é um ponto chave a ser discutido, né? Porque
a gente percebe que várias características, né, que auxiliam deficientes visuais, tanto deficientes visuais quanto cadeirantes, elas podem estar associadas a uma mesma informação. Então, qual a ideia principal aqui, né? A gente tem uma via representada, né? Essa via eu peguei ela aleatoriamente, também da mesma forma como eu fiz para a feição pontual, né? Depois a gente vê, né? E aí depois a gente salvaria as edições, né? Teoricamente, mas a ideia aqui inicial é que a gente atribua as mesmas informações, né? As mesmos tipos de informações de acessibilidade que foram atribuídos na feição pontual que representariam o cruzamento, a gente também pudesse fazer essa atribuição nas feições lineares, né? A gente vai focar um pouco aqui nessa questão das vias, perdão, né? Que também não deixa de ser uma feição linear. A ideia inicial aqui é que a gente atribui informações, né, a respeito da acessibilidade, focando na questão das calçadas, né, na questão de como essas calçadas elas seriam representadas e quais as características, né, que estão associadas a essa informação. Então, a gente faria da mesma forma, né? Essa feição ela já foi editada como uma via secundária, e aí a gente tem aqui várias etiquetas que já estão associadas a ela, né? Eu vou até excluir aqui para justamente tentar mostrar esses aspectos. E aí, por exemplo, digamos que eu queira aqui inicialmente representar se existe ou não uma calçada, né, associada a essa via. Então, por exemplo, eu colocaria aqui a tag de sidewalk, né? Esse sidewalk, né? Eu estou fazendo, lembrando que eu estou fazendo essa representação no eixo da via. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção visual se existe ou não uma calçada, né? Para poder fazer o desenho, né? A representação da linha aqui, né? O mapeamento dessa linha que represente a calçada. Mas, se o usuário ele conhece, se ele sabe que esse eixo de via está associado a uma calçada, nada impede dele representar aqui nada impede dele inserir aqui mais uma tag, da mesma forma como foi feito para ponto, dele inserir mais uma tag aqui, e aí essa tag ela estaria associada a uma chave, que seria uma key, né, que estaria associada com sidewalk, né, que seria justamente a expressão que representa a calçada, e aí ele aqui vai me dizer, né, se a existência da calçada ou não. Então, por exemplo, ele me diz se existem calçadas em ambos os lados, se ele diz que não, se não existem calçadas, se não tem nenhuma calçada, se tem calçada do lado direito, calçada do lado esquerdo, né? Então ele está associando uma série de características, né, para o usuário descrever a existência dessa feição. Então, digamos que eu saiba que existem calçadas em ambos os lados. Eu colocaria aqui o buff, né? Isso significa, ele tem calçadas, né, para todos os lados. E aí, né, baseado nisso, eu também faria a representação das outras características. Então, digamos que eu queira descrever se essas calçadas, elas possuem ou não, se elas possuem ou não pavimento tátil nelas, né? Então, eu acrescentaria mais uma tag aqui, então eu colocaria sidewalk, colocaria o buff, né? E aí eu colocaria, por exemplo, o Tactile, airline, ele estaria associado justamente, né? Eu teria feito, né? Lembrando que aqui ele não são combinações típicas, né? Da representação de uma, de uma para representar uma tag, mas ele entende, né? Fazendo dessa forma, ele entende que eu estou associando ao fato de você ter um sidewalk, both, tátil e paving, ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu tenho uma calçada em ambos os lados, né? E aí eu quero descrever se possui, né, tátil e paving ou não. E aí ele me responde aqui, possui ou não possui. Então, digamos que eu saiba que possui. Caso eu queira dizer, por exemplo, que o tátil paving, que é o pavimento tátil, ele só está
na direção direita ou na direção esquerda, ou que não possui, bastaria, né, eu substituir esse valor aqui pela informação que eu dei. Então, se ele tiver só à direita, a gente colocaria o right. Se ele tiver só à esquerda, left. E aí, né, essas informações elas estariam justamente associadas com a existência ou não de pavimento. No caso, por exemplo, eu quisesse descrever, né, se essa calçada, qual o estado de conservação dessa calçada, né? Ela está justamente associada com a smallness, que é justamente ligado a essa informação. Então, da mesma forma, né, eu posso até, se eu quiser, copiar aqui, né, para auxiliar, e aí, né, no lugar do Tatili paving, né, eu colocaria aqui essa informação, small. E aí a gente percebe, né, que ele. E aí ele me diz, né, se ela é boa, se ela é intermediária, se ela é excelente, se ela é ruim. Então, digamos que ela seja intermediária, né, a situação dessa, dessa, dessas calçadas. E aí eu teria, né, como saber se o usuário teria como saber qual o estado, né? Isso auxiliaria qual o estado das calçadas, isso auxiliaria a tomar, por exemplo, um cadeirante e saber se ele poderia caminhar ou não, né? E aí eu tenho outros aspectos, por exemplo, do Surface, né? Então, o Surface ele vai me dizer qual tipo de pavimento, né, que está associado com essa calçada. Então, para auxiliar, a gente inseriria aqui mais uma tag. No lugar daqui do Smoothness, a gente colocaria Surface, né? E aí, dentro do Surface, a gente descreveria ele me daria aqui algumas informações. Então, por exemplo, ele me diz se as calçadas elas são de recobrimento asfáltico, se elas são de concreto, se elas são de recobrimento de placas de concreto, se é de pavê. Então, ela me daria uma série de informações para que eu saiba como é que essas calçadas, qual o recobrimento dessas calçadas. Então, digamos que né, o recobrimento seja asfáltico. E aí, né, da mesma forma, eu faria essa descrição. Lembrando que caso, por exemplo, o lado direito da calçada ele tenha um bom recobrimento e o lado esquerdo ele não tenha. A gente só precisaria mudar aqui, né? Em vez de ser both, colocaria right, left. Lembrando sempre que essa informação ela está ligada com a direção que foi dada para vir. Então, se ela tiver com essa direção, né, que foi dada aqui no momento da construção da via, por exemplo, o lado direito ele está para cá, o lado esquerdo ele está para cá. E agora, falando um pouco de feições poligonais, né? A gente escolheu a questão de, de estacionamentos, né? Porque possuía ou não vagas para deficientes, para cadeirantes. Então, digamos que aqui eu queira fazer a representação de um estacionamento, né? E aí como é que seria essa representação? E aí eu faria a representação de um polígono, né, já que está ligado ao estacionamento, e aí ele teria né, ele já aparece aqui como uma tag para selecionar. Dentro dessa tag, ele já tem o Amenity Parking, que seria estar justamente ligado com a chave mais o valor associado com o estacionamento. E aí, né, eu poderia adicionar uma tag relacionada com a capacidade, então, eu colocaria aqui capacity. E aí ele me diria aqui, por exemplo, eu poderia inserir manualmente o valor, mas se eu quisesse, ele tem 20 vagas. Eu diria a quantidade de vagas que esse estacionamento tem, e eu poderia também descrever a capacidade de vagas para pessoas com deficiência para pessoas para cadeirantes, né? E aí eu colocaria aqui capacity, está ligada justamente a essa tag, ele até já disable, né? E aí, por exemplo, eu poderia dizer que dessas 20 vagas, 3 são para cadeirantes, ou então, né, de acordo com as opções que ele fornece, né, o usuário poderia dizer, desconhecido, não tem vagas, ou simplesmente dizer que só tem vagas, né? E aí ajudaria, né, nessa tomada de decisões aí para, né, caso um cadeirante, alguém que precise, possa frequentar esse estacionamento.